E aí, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouquinho sobre a função C, mas não tudo sobre ela, ok? Então a gente vai ter mais ou menos uma série, como o canal já tem séries de outros assuntos aí, a gente vai lançando alguns vídeos aí esporadicamente para falar sobre essa função específica. A função se, ela é uma função condicional no Excel, tá? Como o próprio nome já diz, se uma coisa acontecer, então tal coisa vai acontecer. Se for isso, então é isso. Se não for, então não é. Certo? Então, baseando-se numa condição, tá? A função C vai me dar um parâmetro, vai me dar um resultado, vai me dar um texto, tá? Ou ela vai fazer uma fórmula, ou ela vai fazer outra, tá? Então, baseando-se numa situação, né? Num número ou num texto, numa condição específica, tá? Ela vai fazer, ela vai calcular resultados diferentes ou mostrar resultados diferentes, tá joia? Por que então eu resolvi dividir a função C em vários vídeos? Porque ela é tão extensa, ela é tão útil, ela pode ser aplicada em tanta coisa, tá? Que um vídeo só não daria, tá? Eu, se desse, ficaria extremamente longo e provavelmente a gente perderia alguma coisa ali no meio, tá? Então é legal que a gente destrinche a função C em vários vídeos aí, eu vou postando de vez em quando aí um vídeo explicando em que situações você pode utilizar a função C, ok? Lembrando que ela não é uma função que a gente pode estudar parâmetro por parâmetro numa aula e tudo mais, tá? Varia do que você quer. Então, nas aulas eu vou focar em exemplos, tá? Em situações em que a função C pode ser útil e aí você encaixa isso de acordo com o que você achar útil para você e para os seus projetos, tá? Então a gente não vai focar muito nessa coisa teórica, tá? A gente vai ver isso na prática e em que situações você pode utilizar a função C para melhorar o seu trabalho e a partir daí você vai ligando os pontos ali e criando uma coisa bem interessante, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente tem aqui um cadastro de notas. Se você viu alguns vídeos anteriores do canal, você provavelmente já viu essa planilha, tá? Então aqui a gente tem um aluno, tá? Tem várias disciplinas aqui, módulos relacionados a essa disciplina e uma média geral aqui. Eu também tenho um vídeo mostrando sobre como calcular média, né? Uma média aqui das notas, no caso de cada disciplina aqui, fazendo obviamente a média dos 4 módulos aqui. Na situação, essa coluna da situação, eu quero saber se o meu aluno foi aprovado ou reprovado. Acontece que obviamente eu não vou ficar olhando a minha média e ficar digitando aqui. Então vamos supor que a minha média de aprovação seja 7. Tá? Então, o aluno que tenha a nota igual ou maior que 7, então vai ser aprovado. Realmente, eu posso vir aqui, olhar na média e digitar aqui. É maior que 7, eu digito aprovado. É menor, eu digito reprovado. Ok? Só que uso você estaria fazendo do Excel aqui? Praticamente nenhum, tá? O Excel não é para montar tabela, ele é para montar planilhas. E planilhas são arquivos que funcionam automaticamente, ok? Você tem que automatizar o seu trabalho. Senão não adianta nada você fazer isso, ter que ficar digitando, né? A gente vai fazer isso automaticamente. Então a situação aqui vai aparecer automaticamente, tá? Então eu tenho uma média aqui e a partir desse número da média aqui minha situação vai aparecer. A gente vai fazer isso com a função C. Ela é uma função muito simples, só que como eu disse para você, ela pode se tornar complicadinha às vezes se você começar a unir muitas coisas, muitas condições, muitas fórmulas. Por isso que a gente vai aprender aos poucos. Então, aí dentro da situação, o que a gente vai fazer? Vai começar como toda função, né? Digitando o sinal de igual. Deixa eu só dar um zoom aqui para você, tá joia? Só para você enxergar melhor, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, mesmo que a gente perca o cabeçalho, não tem problema, ele não nos interessa. O que interessa pra gente é esse pedaço aqui com os nossos números, nossos valores. Então aqui, na célula onde vai aparecer minha situação, eu vou digitar igual e vou colocar então C, tá? Pode digitar C. Pode ser maiúsculo e pode ser minúsculo, não vai fazer a mínima diferença, tá? Só isso, a função C é essa, aí você vai abrir um parêntese, porque toda função precisa de parâmetros, né? Então, a partir daqui, a gente vai começar a jogar nossos parâmetros. Então, a gente, primeiramente, na função C, a gente vai ter um teste lógico, a gente vai fazer um teste, o Excel vai testar. Então, o que ele tem que testar? Aí, se aquilo for verdadeiro, então ele vai mostrar um resultado. Se for falso, ele vai mostrar outro. Basicamente é assim que funciona a função C. Então, ok? Só que nem sempre você vai usá-la dessa maneira. Então, vamos aos poucos. Então, nesse caso, tá? Nesse vídeo, a gente vai utilizá-la assim. Então, pensa aqui comigo. Vamos montar a lógica, tá? Qual que é a minha lógica? A minha lógica é o seguinte. Se a minha média, né? A média do meu aluno for maior ou igual a 7, porque eu tenho que incluir o 7, ok? Você não pode digitar maior que 7 e depois menor que 7. Porque e o 7 vai ficar onde? Né? Ele tem que entrar em algum lugar. Então, maior ou igual a 7, então meu aluno vai aparecer, para o meu aluno aí na coluna situação vai aparecer a palavra aprovado. Do contrário, vai aparecer a palavra reprovado, certo? Simples assim. Então, nosso teste lógico qual que é? Que se a minha média for maior ou igual a 7.
Onde está a minha média? A minha média está na minha coluna G e na minha célula 10. Então aqui eu clico em G10 ou digito G10, tanto faz, tá? Vai ficar ali pontilhadinho, bonitinho. O G10 o quê? Tem que ser maior ou igual, tá? Sempre maior ou igual e nunca igual ao maior, tá bom? Maior ou igual. Ou no caso, se você preferir usar o igual, você pode utilizar, ou o igual não, desculpa, o maior, tá? Você utiliza só o maior. Há casos em que você vai utilizar só o igual, por exemplo, tá bom? Mas nesse caso específico é isso que a gente está fazendo. E vamos digitar aqui 7. Não precisa digitar, vamos digitar aqui 7. Não precisa digitar 7,0, 7,00, tá? O número decimal não precisa, a não ser que você precise de um número decimal. Então 7,54, tudo bem, aí você digita 7,54, mas o número inteiro não tem necessidade, ok? Então esse é o meu teste lógico, o G10 tem que ser maior ou igual a 7, então finalizamos o meu teste. Aí eu vou dar um ponto e vírgula para colocar então o meu outro parâmetro, tá? Agora o Excel quer saber o que vai acontecer. Então se realmente G10 for maior ou igual a 7, o que vai acontecer? Nesse o que vai acontecer, você pode fazer uma infinidade de coisas. Você pode colocar uma outra fórmula, você pode colocar uma referência, você pode colocar um texto, que é o que a gente vai fazer, tá? Que é mais simplesinho aqui, a gente vai colocar um texto. Então, qual que é o valor se verdadeiro? Como você percebe ali no vídeo, né? Valor se verdadeiro. Então, se isso for verdadeiro, o que vai aparecer? No caso de textos, você tem que colocar sempre ele entre aspas duplas, tá? Então, vou digitar aqui aspa dupla, tá ok? Não é duas aspas simples, ok? Sempre aspas duplas. Aprovado, tá joia? Então, vou digitar aqui aprovado. E fecha aspas, ok? Texto sempre entre aspas. E por que não pode deixar ele fora das aspas, Edu? Porque às vezes esse texto, na verdade, ele é um nome de uma célula ou nome de um intervalo, tá? Mais para frente eu explico sobre isso, ok? Vamos nos focar aqui por enquanto no texto. Então, se G10 for maior ou igual a 7, ele é aprovado. E se não for? Então agora a gente tem o ponto e vírgula aqui para a gente ir para outra parte da nossa função, que é o valor se falso. Então se isso aqui for falso, então um outro texto vai aparecer. Claro que você não precisa digitar texto, você pode colocar uma função, você pode colocar uma referência, não tem problema, você pode misturar texto com número, com função, tá? Desde que tudo no devido lugar aí, desde que bonitinho, formando a nossa função bonitinha aí, sem erro, tá? Então novamente a gente vai ter um texto, então entre aspas duplas, ok? Reprovado. Ok, então, se a minha condição for falsa, ou seja, se G10 não for maior ou igual a 7, então vai aparecer reprovado, tá? Aí eu fecho parênteses aqui para a gente finalizar a nossa função, tá? Então, basicamente, o que a gente fez, ó, se o G10 for maior ou igual a 7, aparece reprovado, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, nesse caso, significa, se não, reprovado, né? Então, se for verdadeiro, o primeiro. Se não for verdadeiro, o segundo. Duas condições só. Ou é isso ou é aquilo. Edu, dá pra gente fazer com 3, 4, 5 condições? Dá. Tá? Dá para fazer com mais condições, tá? Mas por enquanto vamos pegar só essas condições aqui, porque é muito mais fácil, tá? A gente aprender dessa maneira e depois a gente vai evoluindo. Aí é só dar um enter aqui e beleza, aprovado, tá? Então significa que o meu aluno foi aprovado. Realmente, ó, 9,13. Então ele tirou 9,13, foi aprovado. Você pode fazer isso linha a linha se você quiser, tá? Cada situação para uma nota. Mas, obviamente, você não vai fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente percebe que a gente tem um padrão, tá? Então, a nossa média que ela sempre desce, a gente vai sempre analisar essa descida. Dessa maneira, a gente pode fazer com que a nossa função também desça, que é um padrão. Daqui vai para lá, daqui vai para lá, daqui vai para lá, certo? Quando existe esse padrão, a gente utiliza o auto-preenchimento, que a gente já viu em outros vídeos. Então você vai dar um clique aqui onde a função está inserida e aqui você vai passar o mouse no cantinho aqui da nossa célula, onde tem esse quadradinho verde aqui. O mouse vai virar uma cruzinha magrinha, tá bem pequenininha. Você clica, segura clicado e arrasta até o final do intervalo onde a nossa função vai ser aplicada, né? Então aqui a gente tem já todos os resultados, ok? Então para todas as notas, perceba ó, que o 7 aqui ó, foi aprovado, tá? Porque a gente colocou maior ou igual, né? Então ele é igual a 7, então aprovado. O 9,88 é maior, então aprovado. O 5,25 é menor, reprovado. E o 6,13 também é menor que 7, reprovado. Isso aconteceu porque o Excel desceu. Você percebe aqui ó, que a gente não tem o G10, a gente tem o G13, tá? Então ele foi descendo, realmente, é a linha 13, né? Então ele vai descendo, G10, G11, 12, 13, 14 e assim por diante, porque a gente tem esse padrãozinho aí.
Nesse caso aí você viu que é bem simples, tá? Mas agora a gente tem um outro caso aqui um pouco mais específico. Deixa eu só ver aqui, o meu zoom é de 130, deixa eu colocar 130 para você aqui também. Aqui nesse caso específico, lembra que lá na nossa fórmula a gente colocou nesse aqui, tá um valor fixo, então a gente sempre coloca 7, tá? Se a gente mudar a nossa média, então vamos supor que a partir de agora a minha média é 6,5, eu tenho que vir aqui na fórmula e trocar esse 7 para 6,5 e descer tudo de novo, né? A gente pode utilizar o que a gente chama de referência, né, que a gente já viu em outros vídeos. Referência é quando você não coloca um valor fixo na sua fórmula ou sua formatação, seja lá o que for, mas sim uma célula ou intervalo, tá, que contém esse valor e esse valor pode ser alterado, né? Que é justamente o que a gente vai fazer nessa planilha aqui. Então, nesse caso, a gente colocou uma nota fixa de 7, se a gente precisar alterar, a gente tem que ir na fórmula e alterar. Só que aqui não, a gente tem uma célula específica para colocar nossa média de aprovação. Então, se a média for 6, eu vou digitar 6, se a média for 7, eu digito 7. E aí a minha situação vai acompanhar automaticamente o parâmetro que eu defini aqui, tá? Então, eu não preciso vir aqui na minha fórmula e ficar mudando o número sempre que eu precisar mudar o número aqui de base, né? No caso, o meu 6 aqui seria a minha média de aprovação, o meu número base, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar, então, a referência, como eu disse para você, tá? O sistema é basicamente o mesmo. Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses, e agora o nosso teste lógico. Qual que é o meu teste? Minha média, né? Onde está a minha média? Na G10. Então, eu vou dar um clique na G10 e agora vamos lá de novo. Maior ou igual, né? Então, se G10 for maior ou igual a quê? Agora sim a coisa muda de figura, porque eu não vou colocar um número específico, eu não vou colocar 6, porque esse número pode mudar depois. Eu vou colocar a célula aonde está o 6, tá? Então eu vou clicar aqui em H6, tá? Ele pega H5, né? Ele pega H5 e H6, tá? Porque esse conteúdo está mesclado, tá? Mas a gente tem aqui H5. Perceba então que ele vai pegar a partir de agora o H5. Calma lá que eu já te explico o erro que vai acontecer aqui, a gente vai resolver esse erro, tá? Mas vamos ver esse erro acontecendo para depois eu te mostrar como é que você resolve. Vamos lá. Então se G10 for maior ou igual a H5, ou seja, se ele estiver dentro dessa média aí de 6, se ele for de 6 para cima, nessa nota, a média for de 6 para cima, então o que vai acontecer? Então, ponto e vírgula. O meu parâmetro, o meu teste lógico já está finalizado, é isso. Agora, o que acontece se for verdadeiro? Basicamente o que a gente já fez lá no outro, tá? Vai aparecer aprovado se for verdadeiro, né? Entre aspas duplas, porque é um texto, ponto e vírgula. E se for falso, entre aspas duplas novamente, tá? Reprovado, tá joia? E a gente fecha parênteses, beleza? Vamos dar um Enter aqui, tranquilo, funcionou perfeitamente. Então, aqui G10, tá? 9,13 é maior que 6, tá? Então, aprovado. Vamos supor que a nossa média aqui, tá? Vamos colocar aqui que seja 9,5, tá? Então, se for 9,5, aparece reprovado. Por quê? Porque o 9,13 é menor que 9,5. Aqui as cores estão mudando, tá? Porque tem uma formatação condicional aplicada aqui. Eu não vou explicar sobre ela nesse vídeo, porque a gente não está falando sobre formatação condicional, mas eu tenho uma série sobre ela, aí você aprende a fazer essa formatação condicional inserida aqui. Vamos lá, vamos voltar para o nosso 6 aqui, tá joia? Então perceba que está mudando aqui. Agora o que eu vou fazer? Basicamente o que eu já fiz na outra, né? Então eu vou puxar os meus resultados para baixo. Então passo o mouse aqui no quadradinho aqui no finalzinho da célula, deixa o mouse virar, o cursor do mouse virar uma cruzinha bem magrinha, clica, segura, clicado e arrasta que a gente faz o auto preenchimento. E aí você vai ver uma coisa muito interessante aqui acontecendo, olha só. Então 9,13 foi aprovado, 7 foi aprovado, 9,88 reprovado, por quê? Né? Se o 9,88 é maior que 6, por que apareceu reprovado aqui? Aqui a gente tem que prestar atenção que a gente não está utilizando um número fixo, a gente está utilizando uma célula e essa célula vai conter um valor que pode variar. Só que essa célula em si ela é fixa, tá? O valor não é fixo, tá? O valor eu posso mudar. Mas a célula é fixa, a célula vai ser sempre o quê? Sempre H5, tá? Veja bem, então a gente colocou aqui igual ao maior H5. Só que quando a gente desce, o que o Excel vai fazer? Ele vai pular para de baixo, H6. Então ele compara isso aqui, ó. Tá? Um texto, um número com um texto, tá? Ele já deu aprovado aqui. Aí depois aqui embaixo, olha só. Então ele desceu para H7. Então o H7, o que contém H7 aqui? Novamente um texto, né? Então ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ó, H10, H11, isso aqui já não vai funcionar para você, porque ele está fazendo uma comparação aqui numérica com texto e o resultado não está dando certo. Toda vez que você utilizar uma célula com referência, tá? Uma célula fixa, você tem que realmente fixar ela na fórmula, tá? Como é que a gente faz para fixar a célula na fórmula, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui, tá? Para a gente editar a nossa fórmula, ok? Então vamos dar 2 cliques aqui dentro para a gente editar. Quando você estiver digitando o H5, né? Ou clicou no H5 ou digitou o H5, o
que é a nossa célula fixa, você vai pressionar, se você estiver utilizando sistemas Windows, você vai pressionar a tecla de função F4. Olha o que vai acontecer, preste atenção que o cursor do mouse tem que estar aqui na H5, tá? Você não vai pressionar F4 aqui na G10, aqui no reprovado, tá? O cursor do mouse tem que estar aqui na H5. Então, estando na H5, você vai pressionar F4. Se você não quiser pressionar F4, você só digita o cifrão antes do H e o cifrão antes do 5. Esse cifrão vai travar a tua célula, ok? Então, a sua célula vai ser sempre H5, tá? Então, beleza, estamos aqui com o problema resolvido, tá? Então vamos dar um Enter aqui e ver o que acontece. Por enquanto nada demais, porque a gente só adicionou essa mudança na primeira célula. Aí sim, você vai descer, tá? Então você clica, segura clicado e arrasta aqui para fazer o restante. Aí você vai perceber a coisa mudando, tá? O que aconteceu aqui, por exemplo, nessa aqui, onde ele foi reprovado? Olha só, aqui em cima da barra de fórmulas, ó, se G3 for maior ou igual a H5. Então ele não está descendo H5, H6, 7, 8, 9, 10, como acontece aqui. Por que aqui teve que ser assim? Porque aqui a gente tem sempre um número fixo, 7, né? Então o 7 ele vai ser sempre repetido em todas, tá? Então 7, 7, 7, 7, tudo é 7 aqui, tá? Tudo é 7, então ok, repetimos o 7 aí, não tem nada de diferente. Quando você está utilizando uma célula, o Excel vai repetir essa célula de que forma? Descendo ela. Se o teu auto-preenchimento foi para descer, então ele vai descer. Se o teu preenchimento foi para ir para a direita, então ele vai fazer a mesma coisa com a tua célula, avançar ela para a direita. Que é o que aconteceu aqui. Desceu H5, H6, 7, 8, mas não é o que a gente quer porque o número está fixo em uma só, na H5, e a gente consertou agora, colocou H5 para todo mundo. Então sempre que você tiver uma célula fixa, não precisa ser célula, pode ser um intervalo. Perceba que isso aqui é um intervalo, tá? Entre H5 e H6, né? São duas células mescladas, tá bom? Mas o Excel entende a primeira, que é realmente onde o texto foi digitado, né? Então, sempre trava ela colocando um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número, tá? Para travar a célula completamente. Ou pressiona F4 quando você tiver com o cursor em cima dela na hora de montar a sua fórmula. Agora tudo funcionou, perceba que só temos um reprovado aqui, que é esse aqui de 5,25. Então vamos supor que a nossa média agora seja 7,5, tá? Então nossa média é 7,5, agora esse aluno de 7 foi reprovado, esse de 7,38 também foi reprovado, de 6,13 também foi reprovado. Novamente esses valores aqui vão mudando de cor, porque tem uma formatação condicional aí que eu já expliquei como faz em outros vídeos, tá joia? Tem como fazer mais 1 milhão de coisas com a função C, tá? Então a gente mexeu com texto por enquanto aqui, só colocando um texto aqui, fazendo uma comparação numérica e resultando num texto. Mas a gente tem muitas outras coisas que a gente pode fazer com a função C, inclusive consertar algumas gambiarrazinhas aí que a gente pode montar na nossa planilha. Eu vou te explicando isso mais pra frente em outros vídeos também. Novamente, a gente não vai focar em temas específicos, a gente vai focar em situações em que a função C pode ser útil, e aí você observa e vê se ela fica útil para você ou não. Tá joia? Espero que você tenha entendido então esse primeiro conteúdo dessa função C. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Se você tiver também alguma sugestão é só deixar aí nos comentários. E eu te vejo então no próximo vídeo, seja de função C ou qualquer outra função, qualquer outro conteúdo de Excel. Beleza? Até mais, grande abraço. Tchau, tchau.